Que Deus te abençoe, reverendo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Graças a Deus por esse dia, um dia muito corrido, né? Temos festividade pelas mães, nós tivemos também aqui, temos esse momento de Santa Ceia, mas não podemos perder de vista a oportunidade de pregar a palavra também do Senhor. O texto, creio que já está em tela, o texto da nossa reflexão dessa manhã encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos do capítulo 4, versículos de 10 a 13. O texto nos diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó querido Deus, amado Pai, que alegria, Senhor, é poder estar na Tua casa, Senhor, num dia tão maravilhoso como esse, o domingo, primeiro dia da semana, para Te prestar esse culto, ó Deus, para agradecer ao Senhor pelos Seus grandiosos feitos. Louvamos ao Senhor, Pai, com cânticos, expressando a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso contentamento com tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Queremos agora também Te louvar, Senhor, com a leitura da palavra e a exposição desse texto. Sabemos que o Senhor é esse Deus tão presente na nossa vida, o Deus que está perto de nós, o Deus que está atuando, operando na nossa vida, ó Deus, como esteve também na vida do apóstolo Paulo. E eu creio, Senhor, que se existe alguma coisa nesse dia e nesse tempo que precisamos demais na nossa vida, é sermos fortalecidos pelo Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é o nosso sustento, a nossa base, Senhor, a nossa inspiração para vivermos dias maravilhosos, Senhor, mesmo num tempo difícil como o nosso. Queremos agora, à luz da Tua palavra, pedir a Tua direção, Senhor, que o Senhor possa usar os meus lábios, colocar palavras, ó Deus, que possam edificar a vida do Teu povo, a Tua igreja, Senhor, que completa 37 anos de grande festividade. O Senhor esteve aqui, Senhor, em cada ano, desde a sua fundação, e o Senhor será conosco, Senhor, no transcorrer da nossa jornada. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Filipenses foi uma cidade muito importante na época que esse texto foi escrito. A experiência de Paulo com essa comunidade e com essa cidade foi maravilhoso. Mas ele não planejou diretamente visitar essa cidade, ele foi conduzido por lá. Porque, segundo a história e o relato do texto de Atos, capítulo 16, que conta toda a fundação dessa igreja e a experiência de Paulo com aqueles irmãos, Paulo, ele estava em Troade quando ele tem uma visão de um varão dizendo: passa a Macedônia e nos socorre. Aquele povo precisava de socorro. Aquele povo precisava de ter esperança na sua vida. E a esperança que esse povo tinha viria da parte do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Diz a palavra do Senhor em Atos 16 que Paulo percorria a margem do rio e o lugar era visto como lugar de oração. Ali Paulo teve encontro com a primeira membro daquela igreja, Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher de posição na sociedade. E a experiência daquela mulher com a palavra e a mensagem do apóstolo Paulo fez com que o Senhor abrisse o seu coração e ela se voltasse para Deus. Lídia foi batizada e também a sua casa. Eu creio que se existe alguma coisa nessa manhã que as mães que se inspiram, é desejar que todos os seus filhos, a sua família, seja reconduzida à presença do Senhor. Lídia teve essa oportunidade de ver a sua família ali, sendo batizada, reconhecendo Jesus como seu Salvador.
Aquela igreja foi muito pequena, porque o texto relata a presença de poucos irmãos, ou seja, não era uma igreja imponente ainda, mas era uma igreja que já estava sendo reconduzida, e isso debaixo da direção do apóstolo Paulo. Então, irmãos, essa experiência com Filipos, com os filipenses, melhor dizendo, e com essa cidade, fez com que Paulo desenvolvesse um amor e um carinho muito especial por essa igreja. Paulo não plantou apenas a igreja de Filipenses. Paulo plantou outras igrejas, mas quando você olha a carta, essa epístola de 4 capítulos, você vai observar o amor que Paulo nutria por essa igreja. Paulo diz que essa igreja é a sua coroa, ou seja, Paulo coloca essa igreja no lugar de honra, ele coloca essa igreja na altura, sobre a sua cabeça, como uma joia preciosa. Tamanho era o amor e o cuidado e o carinho que ele tinha com esses irmãos. Mas quando a gente olha para as experiências, depois de Paulo ter plantado essa igreja, a gente percebe ali, e aqui no capítulo 4, Paulo expressa a sua alegria, o seu contentamento. Já caminhando para a parte final dessa carta, Paulo vai demonstrar toda a sua gratidão por esses irmãos, porque o relacionamento que ele tinha, como eu disse, era um relacionamento de pai para filho. Paulo sentia que essa igreja era sua filha, ou seja, todos aqueles irmãos que estavam ali e que tinham esse cuidado e o carinho com o apóstolo Paulo, principalmente em momentos de dificuldade financeira, que é o que nós estamos vendo nesse relato. Essa alegria e esse contentamento de Paulo faz com que Paulo, agora na parte final desse texto, revele o seu segredo a essa igreja. E Paulo vai dizer no versículo de número 13 assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero pensar, irmãos, na manhã desse dia, sobre o tema posso todas as coisas no Deus que me fortalece. É muito comum a gente achar e ver pessoas interpretando esse versículo cometendo um equívoco muito grande, de achar que a vida com Cristo é uma vida em que todas as coisas bonitas vão acontecer, que não haverá dificuldade, uma vez que a gente está servindo a um Deus que é um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas, e basta a gente decretar que Deus vai realizar os nossos sonhos. Mas a nossa experiência com Deus, como a experiência do apóstolo Paulo aqui, nos mostra algo completamente diferente. Nós vimos a dificuldade que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Paulo estava preso quando escreveu essa epístola, essa carta. Paulo toma conhecimento das dificuldades que esses irmãos estavam passando por conta de divisões partidaristas dentro da igreja, por conta da infiltração de falsos profetas, de falsos mestres dentro da igreja. Essa igreja estava sendo perseguida, então a dificuldade em torno dessa igreja, e a dificuldade também do apóstolo Paulo dentro de uma prisão, faz com que Paulo, ao final dessa epístola, compartilhe com os irmãos o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, como você tem buscado forças em Deus para viver tempos tão difíceis como o tempo em que nós estamos vivendo. Olhar para o sul e ver a dificuldade desse povo, a dificuldade dos irmãos, daquelas igrejas que foram plantadas ali, que Deus pela mão forte e poderosa pôde tocar no coração de alguns irmãos, assim como tocou no coração do apóstolo Paulo, para ser reconduzido à Macedônia, plantar essa igreja, uma igreja imponente, uma igreja fiel a Deus, mas que estava passando por dificuldades, como esses irmãos também estão no sul passando por dificuldades. E numa hora como essa, a gente vê pessoas dizendo o seguinte: como pode? Vocês servem um Deus tão maravilhoso, um Deus que vocês dizem que pode tudo, mas um Deus que não consegue trazer soluções e que não livra o seu próprio povo de passar por uma dificuldade de enchente, como eles estão enfrentando. Quando nós olhamos para a afirmação do apóstolo Paulo, eu queria compartilhar 3 grandes experiências que o apóstolo Paulo teve, que serviram de aprendizado para a sua vida, para a sua fé, para a sua espiritualidade. Porque a primeira experiência que nós observamos que Paulo teve, o primeiro aprendizado, é que quando Paulo fala que pode todas as coisas no Deus que o fortalece, é que ele pode viver contente em qualquer situação. Quando nós olhamos para o texto, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor,
Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Essa igreja esteve presente, ajudando financeiramente o apóstolo Paulo, contribuindo, patrocinando para que a sua missão fosse expandida, que ele pudesse pregar o evangelho e alcançar o coração das multidões. Paulo já vinha fazendo isso. A plantação da igreja de Filipenses aconteceu na sua segunda viagem missionária. Mas a primeira viagem do apóstolo Paulo foi tão bem sucedida que Paulo passou por Icônio. E ao pregar o evangelho, capítulo 14 de Atos, vocês vão ver, ao pregar o evangelho, Paulo estava lá vendo uma multidão se rendendo aos pés do Senhor. Uma multidão de pessoas que ficaram ávidas, apaixonadas pela palavra do Senhor que havia sido pregada pelo apóstolo Paulo. Mas Paulo foi açoitado naquele lugar. Paulo quase perdeu a sua vida. Mas agora nós estamos vendo aqui essa igreja ajudando Paulo no seu momento de maior dificuldade. Mas Paulo está dizendo no versículo de número 11 o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não foi a ajuda daqueles irmãos que fez com que Paulo se sentisse uma pessoa extremamente contente. Aliás, eu quero explicar aqui para os irmãos que contentamento é a capacidade que nós temos de ser felizes, independente das coisas que aconteçam à nossa volta. Uma pessoa contente, ela é contente com pouco, ela é contente com muito. Ela sabe viver em qualquer situação da sua vida. Mas a felicidade que o mundo nos prega, a felicidade que o mundo nos ensina e compartilha, ela é diferente da visão de felicidade que o apóstolo Paulo aqui está falando com os irmãos. Paulo deixa muito claro: olha, vocês me ajudaram, eu sou muito grato pela ajuda de vocês, mas eu estou feliz não pelas circunstâncias que estão acontecendo em torno de mim, mas por aquilo que aconteceu lá no fundo do meu coração e na minha alma. Qual é o contentamento que Paulo está dizendo para essa igreja? Paulo aprendeu, irmãos, que o que nos torna feliz de verdade, que faz com que a nossa vida seja realmente feliz, prazerosa, é ter Jesus no coração. Quando Paulo encontrou com Cristo no caminho de Damasco, toda a sua vida mudou. Tudo se fez novo na sua vida. Quem era Paulo antes do encontro com Jesus? Paulo era uma pessoa que perseguia a igreja. Paulo era alguém que praticava as obras da lei. Paulo era alguém que tinha poder nas suas mãos, que tinha recursos financeiros, ou seja, para tudo na vida dele me parecia estar no lugar, dentro da perspectiva humana. Ou seja, muitas pessoas sonham em ter poder, sonham em poder alcançar as coisas mais bonitas, os bens materiais que todas as pessoas buscam para a sua vida. Mas, queridos e amados irmãos, nada disso tornou o apóstolo Paulo uma pessoa feliz. A perspectiva de felicidade que Cristo pode oferecer a cada um de nós, ela nunca pode ser comparada a qualquer coisa, a qualquer prazer desse mundo. E quando Jesus entrou na vida do apóstolo Paulo, Jesus operou uma obra tão maravilhosa, que fez Paulo não olhar para trás, que fez Paulo não colocar no peso da balança o que ele poderia perder servindo a Jesus Cristo. Eu não sei a sua história, a sua experiência de vida, mas eu posso assegurar que aqui entre nós pode acontecer de ter pessoas que, por conta do amor a Cristo, por conta de entregar a sua vida a Cristo, sofreram muitas perseguições. É exatamente isso que Paulo está falando para esses irmãos. Olha, vocês me ajudaram, vocês são maravilhosos, vocês são espetaculares, vocês se lembraram de mim na minha dificuldade. Mas olha, enquanto vocês não puderam me dar, Deus, Ele me trouxe alegria e contentamento no meu coração para suportar cada situação que eu vivi. E em cada momento da minha experiência com Cristo, eu me sinto realmente uma pessoa feliz e satisfeita com aquilo que Ele tem me dado. Se existe felicidade que nós podemos, a partir de hoje, pensar em termos da Escritura, é saber que Jesus entrou no nosso coração,
que Jesus realizou uma obra tão maravilhosa, que fez com que a cada dia, a cada manhã, a gente se levante, independente das situações que aconteçam em torno de nós, para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o que o Senhor operou na minha vida, nenhum bem material pode comprar. Deus, Ele perdoou os nossos pecados. Jesus pagou o preço alto com o seu sangue que foi derramado numa cruz, para que hoje, eu e você, tivéssemos paz com Deus. Paulo está mostrando que a felicidade que realmente o homem e a mulher podem experimentar é ter paz com Deus. E a única forma para a gente ter alegria no nosso coração e paz com Deus é entregando a nossa vida a Jesus Cristo, é colocando a nossa vida, nossas expectativas sobre Ele, é não olhar para as circunstâncias que estão em torno de nós, que muitas vezes mostram o contrário, de que se eu não tenho algo na minha vida, eu não sou feliz. Mas quando nós olhamos para as pessoas que nasceram de novo, e para as experiências que elas viveram, nós conseguimos perceber que existe alegria no coração daquele que nasceu de novo, que ele consegue olhar para as coisas em torno de si, ainda que estejam fora do lugar, como esse momento agora vivido no sul, e ainda assim essas pessoas, talvez ali nos seus encontros a sós, nas suas experiências devocionais em meio a uma terra arrasada, eles conseguem ter paz no coração, porque Jesus Cristo faz com que eles possam levantar todo dia e ter esperança no futuro melhor. Deus tem tocado no coração de muitas pessoas para investir naquele lugar, para investir naquelas pessoas, da mesma forma que o Senhor tocou no coração desses irmãos da igreja de Filipos, para ir ao encontro do apóstolo Paulo e prestar ajuda, socorro, dar um abraço nele e mostrar o quanto Deus estava com a sua vida, o quanto Deus era com ele. A força de Paulo, irmãos, ela era manifestada no cuidado e no carinho das pessoas. Se nós quisermos viver esse contentamento e esperar esse contentamento, nós precisamos buscar essa força dentro de nós, através da nossa fé em Deus, porque é Deus que faz com que a gente, através desse encontro, dessa experiência com Ele, a gente possa experimentar e viver esse aprendizado do apóstolo Paulo. Como as pessoas hoje podem encontrar alegria e paz no interior, confiando em Deus? Eu diria, irmãos, que a gente vivia nas nossas experiências, mas se existe a paz que o homem pode buscar, essa paz está em Deus. Se você hoje não sente essa paz, existe uma grande oportunidade de você se voltar nessa manhã, colocando a sua vida diante dele, pedindo a ele que cuide, que apacente, que trate do seu coração, que traga a alegria, esse contentamento que talvez não seja possível para você nessa manhã. Paulo desenvolveu essa capacidade orando a Deus, buscando a sua presença, esperando no tempo do Senhor, Deus agir, Deus operar na sua vida. Paulo encontrou essa paz ali no seu devocional, no seu momento de experiência com Deus, de conversa com Deus, e Deus pôde trazer essa esperança e esse contentamento ao seu coração. Em segundo lugar, a segunda experiência que a gente pode ver nesse texto aqui, é que Paulo diz que pode todas as coisas porque ele aprendeu a crer, apesar das circunstâncias. Muitas pessoas esperam acreditar em Deus quando tudo está bom, quando está tudo certo, quando as coisas estão fluindo. Lembram da igreja, lembram da palavra, lembram de prestar cultos, lembram de viver essa fé. Mas se a coisa sair um pouco do lugar, as pessoas já não conseguem mais manter essa fé firme no Senhor. Quando a gente olha para esse texto no versículo de número 12, na parte B, a gente vai olhar a seguinte situação. Paulo disse que no versículo 11 que ele aprendeu a ver, ele diz no versículo 11, né, que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação.
No versículo 12, na parte A, ele vai dizer: tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Observe comigo que agora a capacidade do apóstolo Paulo e o aprendizado que ele teve com Deus é que, apesar das circunstâncias que ele viveu e as suas experiências, tudo aquilo que ele enfrentou ao longo da sua caminhada, da sua espiritualidade, da sua fé com Deus, pôde trazer para ele esse grande aprendizado. Paulo, para aqueles que não sabem, quando Paulo esteve em Icônio e pregou a palavra do Senhor para aqueles irmãos, ele alcançou uma multidão, e eu falei isso logo no início. Mas a experiência dessa obra que Deus realizou no coração dos irmãos desencadeou um ciúme imenso em alguns judeus incrédulos. E a consequência disso foi que Paulo saiu daquela cidade e, entrando em Listra, depois de orar e interceder e curar um leproso pela graça de Deus, um paralítico pela graça de Deus, Paulo é apedrejado e Paulo é dado como morto. Paulo tinha pregado o evangelho, as pessoas tinham se rendido ao Senhor, aceitado Jesus como Salvador, e a consequência desse ato é Paulo quase perdendo a sua vida por conta de pregar o evangelho. Essa capacidade que a gente vê aqui nesse versículo de número 12a, e ele diz que ele aprendeu a viver em todas essas circunstâncias e que foi fortalecido na fé, nos mostra, irmãos, que não importa a situação que a gente esteja vivendo, que não importa o cenário que esteja à nossa volta, porque Paulo foi preso, Paulo quase perdeu a sua vida, Paulo foi expulso de algumas cidades, mas todas essas adversidades da sua vida fizeram com que ele tivesse fortalecido na sua fé. Quando a gente olha para as circunstâncias e tira os olhos de Deus, a gente perde a nossa capacidade de experimentar coisas tão extraordinárias na nossa vida, e saber que o Deus que nos chamou e que nos convidou a servi-lo é o mesmo Deus que está conosco, presente, independente da situação que estejamos vivendo. E a experiência de Paulo faz com que Paulo agora mostre para esses irmãos que ele não era apenas uma pessoa contente, mas Paulo teve a sua fé edificada e fortalecida pelas adversidades da vida. Se a gente pede para Deus tirar e nos livrar dos problemas, das lutas que a gente tem passado, a gente pede uma grande experiência, uma grande oportunidade de viver experiências ímpares com Deus que vão nos fortalecer e edificar a nossa vida. A experiência do apóstolo Paulo não foi apenas por plantar igrejas, mas foi pelo seu testemunho de vida que ele estava dando a esses irmãos no momento da sua dificuldade. Paulo está dizendo: olha, eu sei que a felicidade está em Deus, vocês estão sendo perseguidos, fiquem firmes. Agora Paulo fala: não, eu sei o que eu sei o que é viver pela fé. Eu suportei isso, aquilo outro. Então, irmãos, quando Deus tem trabalhado na nossa caminhada, o que Deus tem nos proporcionado, que a gente seja fortalecido e que através das nossas experiências, a gente possa também edificar a vida daquele que está passando por lutas, daqueles que estão passando por dificuldades. Exatamente isso que eu vejo nesse texto. Um homem que passou pelas lutas, mas não perdeu a sua fé e a sua esperança em Deus. Nós estamos vivendo as nossas dificuldades, e quanto mais nós olhamos para esse texto e nos deparamos com uma experiência tão rica como deste homem, a nossa fé também é fortalecida. Eu creio que existem pessoas que já viveram experiências assim difíceis. Olha, não há mais esperança, as pessoas já nos deram como pessoas perdidas. Talvez o nosso caso já não fosse mais um caso, por exemplo, na questão da saúde. Olha, não há mais esperança para você na sua cura. Mas quando a gente serve um Deus como esse, que foi o Deus que operou na vida de Paulo, a gente vê que há esperança sim nesse Deus, que é o Deus que está conosco nas nossas batalhas, é o Deus que caminha conosco em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, e que nos fortalece nos tempos difíceis que nós estamos passando. A experiência de Paulo e a fé resiliente, e que aqui nós podemos experimentar, nos mostra
um homem que passou por muitas dificuldades, mas não perdeu a sua esperança em Deus. Se existe alguma coisa que a gente pode buscar de forças no Senhor, além de ter a sua paz, além de desfrutar da paz dele, é pedir a Deus que nos ajude nos nossos momentos de dificuldades. Pedir a Deus que esteja nos fortalecendo nesses momentos onde parece que as coisas não vão evoluir, que a nossa vida não vai prosseguir, que a gente não vai alcançar. Paulo podia ter sido morto e não morreu. Paulo foi expulso de algumas cidades, mas retornou. Paulo viu essa igreja sendo perseguida, mas continuou dizendo: tenha esperança, fique firme, porque o Deus que está operando na minha vida aqui, através de vocês, é o mesmo Deus que vai dar vitória a vocês onde vocês estão, nas lutas que vocês estão enfrentando. Então percebam, queridos, Paulo diz que ele podia ser contente, apesar das dificuldades à sua volta. Paulo diz que ele podia crer, apesar das circunstâncias difíceis que ele estava vivendo na prisão. E em terceiro lugar, agora, nós vamos ver um último aprendizado do apóstolo Paulo. Ele diz, no versículo 4 da parte B: já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Veja como Deus foi com a vida do apóstolo Paulo. Veja como as dificuldades forjaram o seu caráter, fortaleceram a sua fé e agora servem de instrumento para fortalecer a fé daqueles que estavam passando por lutas. A nossa vida com Cristo nos mostra, irmãos, que duas coisas são importantes e que o apóstolo Paulo compartilha aqui: a fé, a paciência e a esperança. Duas coisas importantes para que a gente possa aprender a esperar, ainda que pareça demorado. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Olha, vocês podem esperar, pode parecer que as coisas não estão acontecendo, mas eu vivi as minhas experiências e agora estou percebendo como Deus tem sido gracioso, me ajudando, fazendo com que vocês me ajudassem financeiramente a saldar os meus compromissos financeiros, a pagar as minhas contas, a crer que esse Deus está cuidando de fato de mim. E essa experiência de Paulo aqui mostra, primeiro, que a paciência nos ensina a esperar com calma e confiança, mesmo quando as respostas das nossas orações pareçam demoradas. Quantas vezes, irmãos, já não pedimos a Deus tantas coisas na nossa vida e estamos orando até hoje e ainda não obtivemos resposta? O cristão, ele é resiliente, sim, mas o cristão, ele precisa desenvolver essa capacidade de saber esperar o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para casar, para dar-se em casamento. Há tempo para tantas coisas na vida, e nós já passamos por essas experiências, e o que a gente está vendo aqui agora é um homem que passou por essas experiências de vida, mas com paciência, com fé, confiando que Deus estaria ali a um tempo oportuno, colocando as coisas no seu devido lugar, que aquele cárcere não seria o seu fim. Mas Paulo também nos mostra, irmãos, que a esperança, que o cristão ele precisa ter esperança num Deus que é tão maravilhoso, num Deus que nos socorre nos nossos momentos de angústia. A esperança cristã, ela nos lembra que o nosso futuro está nas mãos de Deus. A experiência do apóstolo Paulo, em algum momento da sua caminhada com Deus, ele se dava por satisfeito por tudo que ele havia vivido até aquele momento. O desejo de Paulo, na verdade, ele confessa isso, dizendo que por ele já teria ido para a eternidade, viver a eternidade com Deus, que nada se compara a isso. Mas Paulo entendia que Deus ainda haveria de usá-lo aqui na terra, para servir de bênçãos, servir de um modelo de uma pessoa de fé, que viveu as coisas que ele viveu, e ainda assim não perdeu a sua esperança em Deus. O cristão, ele vive esse tempo presente. A gente enfrenta as nossas lutas, a gente passa pelas nossas dificuldades, mas o que Paulo nos mostra aqui é que a nossa esperança
está num Deus que nos levará para toda a eternidade. Um dia, todas as nossas dificuldades ficarão por aqui, e nós viveremos com Cristo, com Deus por toda a eternidade. Paulo tem a sua fé, o seu olhar num futuro que para ele era um futuro tão desejado, por viver eternamente com Deus, da mesma forma, irmãos, que nós temos esperança nesse futuro também, que está reservado para todas as pessoas que confiaram a sua fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo aprendeu a esperar com paciência pelas promessas, a gente pode perceber aqui alguns aprendizados. Por exemplo, ele aprendeu a esperar com paciência nas promessas do Senhor. Muitas vezes ele olhava para o cenário, mas era no Senhor que ele esperava a solução para todos os seus problemas. Paulo enfrentou desafios no seu ministério, foi perseguido e passou por prisões, por dificuldades financeiras, um monte de coisa, mas Paulo não perdeu a esperança em Deus. Paulo, ele contava com a força dos irmãos de Corintos, com o apoio da igreja, ele contava com o carinho e o afeto das pessoas, mas acima de tudo, a sua confiança não estava neles, a sua confiança estava em Deus. A Bíblia nos fala de pessoas de fé, que viveram essa mesma experiência do apóstolo Paulo, que demonstraram que mesmo que a situação do seu tempo não fosse a mais esperada, elas não perderam a sua fé em Deus. As circunstâncias não fizeram com que essas pessoas se desanimassem. Duas delas foi Abraão e Sara. Abraão e Sara são experiências de fé, assim. Olhar para o cenário, para a idade que eles tinham, ainda assim acreditar numa promessa de Deus que os levaria para uma terra distante, que faria deles, que faria com que a geração, a posteridade deles fosse como as estrelas dos céus incontáveis. Para um casal de pessoas idosas era algo impossível naquela época, como nos dias atuais. Mas Deus nos mostra, irmãos, que quando nós colocamos a nossa confiança nele, Ele faz com que coisas impossíveis se tornem possíveis na vida de cada um de nós. A experiência que eu quero contar, e essa é a última aqui, de um testemunho também de alguém que a Bíblia fala, que viveu pela fé, é a experiência de Ana. Nós temos muitas mães aqui, e eu sei que a maioria das mulheres, o sonho da mulher é a maternidade. Eu, quando vejo a minha esposa olhar para o meu filho, eu amo o meu filho, de verdade, mas eu não consigo ter o mesmo olhar, e eu fico admirado como o olhar que a minha esposa tem pelo Nicolas. A Renata, o olho da Renata brilha quando ela está falando com o Nicolas, quando ela está orientando o Nicolas, e eu já tenho um jeito mais forte, mais sisudo para seguir orientando ele de outra maneira. O olhar da mãe é diferente para os filhos. A mãe não vê diferença, a mãe ama. E você saber que a sua realidade, que o seu sonho não pode ser realizado, que você não pode ser mãe porque é estéril, é algo muito difícil. E a experiência de Ana foi assim. Ana era uma mulher estéril. A Bíblia fala da dificuldade de Ana poder ser mãe, mas Ana não perdeu a fé. Eucana, o seu marido, dizia: Ana, você não precisa me dar filhos, eu sou feliz, eu te amo, e você pode se contentar com o meu amor. Mas Ana queria ser mãe, e todos nós sabemos da experiência de fé dessa mulher. Essa mulher foi humilhada, essa mulher foi perseguida pela segunda esposa de Eucana, Penina, mas Ana nunca perdeu a fé em Deus. Deus concedeu que Ana fosse mãe de Samuel, e o amor de Ana e a gratidão do seu coração pela obra que Deus realizou na vida dela, concedendo a ela o seu filho Samuel, foi entregar o seu filho a Deus, para que ele pudesse viver os seus dias para a glória dele. Eu sei que eu estou diante de mães aqui, que têm vivido esse sentimento tão maravilhoso de ser mãe, de ter filhos, de poder educá-los no caminho do Senhor, de vê-los crescendo,
próximos de Deus, vivendo essas experiências como o profeta Samuel foi como filho de Ana. Samuel, ele ungiu 2 reis, Saul e Davi. A experiência vivida por Samuel foi tão grande, mas tudo isso teve um preço, de uma mãe que passou por dificuldades na sua vida por não gerar um filho, mas que por conta da sua fé e da sua crença em Deus, Deus pôde abençoá-la de uma forma tão grandiosa, a fazer desse filho um grande homem no caminho do Senhor. O que eu quero concluir aqui com os irmãos, a igreja Betel, ela está completando 37 anos, foram anos de muita experiência com Deus. Eu não sei se a irmã Aline está aqui, acho que ela não está, né? Ela é um exemplo dessa geração que começou a igreja. Muitos chegaram depois, mas cada um viveu a sua própria experiência com Deus dentro dessa instituição, dessa igreja, dessa organização. E saber que Deus foi conosco desde a plantação dessa igreja e tem sido conosco até os dias atuais, apesar das dificuldades que nós passamos no caminho, são motivos para a gente falar nessa manhã que nós somos felizes com tudo que Deus tem nos dado. Outra coisa maravilhosa é que, apesar dessas circunstâncias, e aconteceram aqui circunstâncias muito difíceis, como, por exemplo, quando roubaram alguns equipamentos que nós tínhamos, como o computador, por exemplo, a gente não perdeu a fé em Deus, a gente teve alguém que se levantou e abençoou a igreja, ajudando para que a gente fosse reconduzido e que os cultos continuassem acontecendo. Nós vivemos uma pandemia, irmãos. Deus foi conosco, sustentando essa igreja financeiramente, guardando a nossa vida. Perdemos algumas coisas, mas a fé em Deus permaneceu e estamos aqui nesta manhã, no 2º domingo do mês, festejando, agradecendo a Deus pelo 37º aniversário desta igreja. Isso são motivos para que a gente possa chegar aqui nessa manhã dizendo: Senhor, ainda que seja demorado, continua trabalhando no meu coração, continua fortalecendo a nossa vida, nos trazendo essa esperança que trouxe o apóstolo Paulo, para que a gente possa, no tempo do Senhor, poder experimentar essas coisas tão grandiosas que temos por fazer e sonhamos para o nosso coração. Existe um futuro para Betel, e o futuro, irmãos, passa pela mão de Deus, mas também pelas mãos de cada um de nós. Se queremos uma igreja de fato relevante nessa cidade, precisamos olhar para esses aprendizados aqui do apóstolo Paulo e viver isso intensamente na nossa vida. E se o segredo de Paulo fez de Paulo um homem vitorioso na fé, vitorioso na sua jornada, nós podemos aplicar a nossa vida hoje para sermos da mesma forma relevantes, sendo reconduzidos por Deus como igreja, para sermos felizes e contentes em toda e qualquer situação.